Bonjour Brasil, bonjour todo mundo. Bonjour, bonjour. Vamos lá, esperando um pouquinho o pessoal entrar. Eu estou aqui direto da Champ de Mars, diante de um dos maiores monumentos do planeta, que eu sei que vocês amam. E eu quero falar sobre um assunto muito sério hoje. Eu acordei com a notícia, não é, do problema que houve aí no Brasil, do incêndio no museu. Todo mundo sabe que eu gosto muito de arte, de cultura, de museus. Ontem mesmo, vocês devem ter me acompanhado aqui, quem não acompanhou, eu estava no Museu d'Orsay, né, que é um dos maiores e melhores museus aqui de Paris. E hoje realmente eu fui pego com essa notícia, triste notícia do incêndio que aconteceu aí no Museu do Rio de Janeiro, né? No Museu Nacional aí do Rio. Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, realmente a situação, eu não costumo falar sobre política, eu não gosto de levantar polêmica aqui no meu canal. Quem me acompanha aqui sabe, eu trato raramente de assuntos assim, mas esse assunto, ele me pegou de cheio, né? Vocês sabem que eu não poderia deixar passar em branco um assunto como esse, não é? Infelizmente, não é? A gente não sabe ainda qual foi o motivo dessa tragédia, né? Porque a gente fala em tragédia quando envolve mortes, né? Quando envolve vítimas, mas essa também é uma grande tragédia. Graças a Deus não aconteceu perdas de vidas, não é? Graças a Deus. Mas a gente perdeu algo que talvez seja tão valioso quanto vidas, que é uma parte da história, da cultura. Isso realmente não tem preço. Isso não tem preço, não tem valor que pague isso. Eu que moro aqui já há 6, 7 anos, não é? Eu sei como as pessoas aqui dão valor aos museus, aos monumentos. Aqui faz parte da história, da cultura, todo mundo aqui vive, não é? Dentro dos museus, levam as crianças. Desde criança, na verdade, não é? Todo mundo aqui é educado a frequentar museus, a estudar história, não é? E eu no meu canal, claro, sempre eu mostro isso para vocês, tento valorizar o máximo possível. Então é muito triste a gente ver um museu de tamanha importância aí no Brasil, não é? Com mais de 200 anos de história, ser consumido em poucas horas, não é? E a gente realmente tem que ter uma comoção nacional. Aqui a repercussão já chegou até aqui, quero dizer que os jornais todos publicando isso, na televisão, na internet, a Europa todinha comovida com essa situação, que é triste, porque por mais que tenha sido um acidente, eu não sei ainda as notícias mais quentes aí desse fato, as últimas notícias, o que realmente aconteceu, mas por mais que tenha sido um acidente, não dá para a gente conformar, porque era um prédio de importância. Talvez eu sou como é que diz? Eu arriscaria dizer que é o prédio mais importante do país, né? De história, não é? É um prédio mais importante do país, então tinha que ter uma segurança, uma precaução maior. Enfim, é uma coisa que não dá para a gente entender. Não dá para entender. Eu fiquei muito chateado com isso, muito, muito mesmo. Vocês sabem como eu gosto de arte, de museu. Ontem eu estava no Museu d'Orsay e contemplando toda aquela beleza e tudo mais. E, gente, os museus daqui envolvem uma segurança tão grande, mas tão grande, vocês não têm ideia. Eu não vou dizer que nunca pode acontecer um acidente ou até mesmo um incêndio em grandes proporções, porque são prédios antigos e tudo mais. Mas
eu não consigo ver uma situação como essa. Quando eu vi uma imagem do Corpo de Bombeiros chegando não sei quanto tempo depois, com uma mangueira, não é? Para apagar um fogo absurdo daquele, eu falei, gente, mas o que é isso? Não tem condição, não é? Ali tinha que ter sido uma estrutura muito maior e muito mais rápida para tentar ali apagar aquele fogo. Na hora que eu vi a imagem e o pessoal falando, ó, tá ali, o pessoal tá fazendo um excelente trabalho, não! Tá errado, tá completamente errado, não tem condições, não é? O incêndio naquelas proporções, gente, não tinha condição de você chegar lá, um corpo de bombeiro, tinha que ser assim, uma equipe enorme, né? Mas enfim, infelizmente, a gente fica muito chateado. Foi inclusive, eu estava vendo, tentei assim ao máximo ver e pesquisar um pouquinho, e eu vi que já estava sendo praticamente anunciada essa tragédia, né? O museu estava pedindo socorro já há alguns anos, alguns meses, não sei, e infelizmente não se ouviu. E é isso, né? A gente tem essa tragédia aí. Eu fico mais uma vez chateado realmente com isso. Não dá para explicar, e é um reflexo de um país que infelizmente tem passado por grandes problemas. É um símbolo, né, que aconteceu ontem, foi talvez uma indicação de um problema que o país vive profundo, né? E a gente tem sintomas de que o país está morrendo todos os dias, né? A verdade é essa. Então, infelizmente, a gente não sabe mais o que fazer, né? É triste ver essa situação, e no momento político delicado vai ter um monte de discurso político para aproveitar essa situação e tudo mais, mas o que eu quero refletir aqui com vocês é o seguinte: primeiro vamos mudar a cabeça do povo brasileiro, a cabeça realmente do brasileiro, de valorizar outros tipos de cultura que na verdade não levam o Brasil a lugar nenhum, não é? Tem aí a Lei Rouanet que patrocina artistas, shows, espetáculos, gente que não leva o Brasil a lugar nenhum. E verdadeiramente a cultura é importante, que retrata a nossa história, que não só a nossa história, porque era um museu de importância mundial, ali guardava objetos e peças que são importantes para o mundo, para a história do nosso planeta, né? Então é triste como é que a gente vê uma situação como essa e banaliza isso. Como assim, né? Não dá. Então, ainda bem que eu tenho os meus seguidores aqui. Os meus seguidores têm uma cabeça muito boa, porque são pessoas que seguem aqui, que gostam de cultura, dos monumentos, dos museus. Eu mostro muito isso, e eu tenho, graças a Deus, essa turma que me segue muito consciente, não é? Eu não estou nem puxando a orelha de vocês, não. Eu devia estar falando com gente de vocês sabem o que eu estou querendo dizer, não é? Que às vezes não valorizam outro público, né? Que valorizam outras coisas e tal, e que, eu repito, não leva o Brasil a nada, não acrescentam em nada, só parece que afunda mais e mais, não é? Então, gente, não tem condições. Isso daí foi um fato que aconteceu, que eu não podia ficar calado. Eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês. Vou ouvir agora um pouquinho a opinião de vocês também. Quero ver o que vocês estão pensando, que vocês estão... Deve estar todo mundo muito triste com o que aconteceu, não é? Mas eu também, e vocês me acompanham aqui, sabem o tanto que os museus aqui são importantes. Olha aí, Maria, tudo bem, Maria? Professor de História aí com a gente. Deve estar também abalada com isso, né? Você, Maria, deve estar super abalada com isso que aconteceu. Então, aqui na Europa, quem veio aqui tudo mais sabe a importância. Gente, a Torre Eiffel está sendo
sofreu uma reforma enorme ali, o tanto de investimento que acontece nos museus aqui, tudo, a cidade o tempo todo em reforma, tentando melhorar culturalmente, não é? Sempre dando acesso direto dos museus ao público. Muitos museus são gratuitos, eles fazem eventos, fazem um monte de coisa para tentar chamar o público, sabe? Olha, temos cultura, temos variedade para todos os gostos, para todas as idades, não é? E aqui a cultura ela é viva o tempo inteiro. Você vai no museu, as crianças vão. Eu falei isso ontem no passeio que eu fiz no Museu d'Orsay, não é? Crianças ali vendo as obras de arte. E no Brasil as pessoas têm preguiça, sabe, de pensar em museu, sabe, tem uma ideia errada e não valorizam. É chato isso, é chato a gente ver isso, né? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. A Elizabeth, as pessoas respeitam, deve estar falando aqui justamente daqui dos museus, com certeza, né? A Maria disse, perdemos os diários da Princesa Leopoldina. Meu Deus, olha isso. Não, você imagina quanta coisa se perdeu ali. Foi o lugar onde viveu, não é? Grandes personagens da história do Brasil, Princesa Isabel, Dom Pedro II, enfim, uma série de... Né? Nesses prédios antigos aí, Leandro, há reformas de hidráulica e parte elétrica, porque coisas são simples, tão simples, causam efeitos catastróficos. Eu acredito que sim, eu acredito que eles têm uma preocupação muito grande em renovar toda essa estrutura hidráulica e elétrica para não ter problema. Quando a gente entra no museu, não é? O museu normalmente, quando você vê aqueles prédios antigos, aquilo ali é a casca, que ela é toda antiga. Mas quando você entra dentro daquela estrutura, é tudo muito reformado, tudo muito novo, sabe? É mesmo a acessibilidade para os deficientes, tudo é muito bem pensado para ter todo tipo de conforto e segurança. Então é isso que eu sinto aqui nos museus. Desde 2014, Maria dizendo, eles estavam tentando verbas para para a prevenção de incêndios. Foi liberado esse ano pelo BNDES, mas só começariam os estudos para a prevenção em novembro devido às eleições. Olha que coisa, foi tudo assim numa data que, nossa, não dá nem para acreditar que não tenha dado tempo, né? 200 anos de história e justamente agora, quando provavelmente eles iam começar, mas já tardiamente, né? A verdade é essa, porque se chegou a esse ponto é porque já tinha que ter sido feito isso há muito tempo, não é? Então não dá para aceitar. De qualquer forma, não é? A gente fica, nossa, sem chão com uma situação dessa. Não é? Tudo é moroso, extremamente moroso nesse país, é verdade, Elizabeth. Né? Um dia você vai tirar fotos minhas. Opa, mano, tá certo. É sempre assim no Brasil, tarde, a Lélia falando, depois que acontece é que eles vão, exatamente. Infelizmente é assim. Agora você imagina, tudo bem, era um prédio velho, mas um dos prédios mais importantes do Brasil, não é? Com esse descaso todo, vocês imaginam um prédio qualquer. Todo mundo está correndo um sério risco, porque imagina um prédio dessa importância pegar fogo, não é? Então não tem condições. Realmente eu tô assim muito abalado com isso, e o que revolta a gente é que a gente tem dinheiro para fazer tanta coisa, igual a Lei Rouanet, igual eu estava dizendo, que financia tanta coisa, desculpa eu falar, que não leva a cultura do Brasil a lugar nenhum, não é verdade? E infelizmente um museu como esse, não tinha verba para o básico, para o fundamental. Em junho foi comemorado os 200 anos do museu. Foi fundado em 1818 por Dom João
Sexto, não apareceu nenhum chefe de Estado descaso com a cultura brasileira. Imagina isso. Agora vai aparecer todo mundo falando, não é? Vai aparecer o presidente, vai aparecer os candidatos todos falando, estavam muito preocupados e tudo mais. Mas na hora, não é? Antes ninguém olhava. Eu vi realmente um vídeo antigo que estava falando sobre essa comemoração dos 200 anos e realmente eles estavam pedindo verbas e tentando ajuda para tentar melhorar e tentar aproveitar essa data de 200 anos para dar um up no museu, não é? E não foram ouvidos, ou então ouvidos tardiamente, né? Exatamente, muita gente vai aproveitar a eleição, muita gente vai aproveitar isso, só que a minha intenção aqui nem é ficar falando isso, sabe por quê? Porque eu sei que vai ser esse blá 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 de sempre e todo mundo vai aproveitar essa situação, enfim. Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, é o que eu sempre penso dessa forma. O que tem que se mudar no Brasil é a cabeça do povo brasileiro. Se o povo desse valor a esse tipo de cultura, não é? Além disso não teria acontecido, porque nós teríamos verba, quer dizer, o povo valoriza aquilo, então provavelmente ia ser filtrado muita verba para esse tipo de cultura, não é? E aí conservaríamos a nossa história. Então o que falta geralmente é o próprio interesse do povo. Não adianta depois que acontece uma coisa dessa, todo mundo ficar comovido com essa situação. Não, na verdade essa situação existia porque o povo não valorizava esse tipo de cultura. A verdade é essa. A verdade é essa. Eu queria ter os números de quanto que entrava de bilheteria nesse museu, ou quanto de gente que visita um museu como esse. Infelizmente é muito pouco, né? A verdade é essa. E era um museu super interessante. Depois eu fui ver algumas imagens. Um museu que tinha um acervo enorme do Egito, não é? De coisas de vários períodos da formação do mundo. Então, quer dizer, além da história do Brasil também, não é? Tinha uma parte de muita coisa interessante no museu. E aí, agora que todo mundo vê, né? Agora que todo mundo presta atenção nisso, não é? É difícil. Vamos lá, exato, Elizabeth dizendo, o povo no Brasil, genericamente falando, não valoriza nada disso. É exatamente isso, a gente valoriza o quê? A gente valoriza outro tipo de cultura, que é aquela cultura que não leva ao Brasil a lugar nenhum. A verdade é essa, tá certo? Eu não vou ficar aqui dando nome de artista, ou nome de estilo, nem nada disso. Eu não estou aqui para denegrir nem ninguém, mas eu estou só lembrando que a gente tem que valorizar esse tipo de cultura, que é isso que é o que traz não é, a essência do Brasil, não é? Geralmente quem visita, quem gosta de história e quem gosta de fotografar, não é? Exatamente, mas na verdade, por exemplo, aqui na Europa, todo mundo vai nos museus. Todo mundo vai no museu, não é? É quase que uma obrigação ir ao museu, não é? Nas escolas elas fazem excursões direto no museu. Quando você vai no Museu do Louvre, gente, toda vez que você entra no Museu do Louvre vai ter alguma turma de crianças com a professora mostrando ali alguma obra de arte, explicando alguma passagem da história, não é? Isso é fato. Seria necessário formar uma base cultural no país para despertar essa importância nas pessoas. Exatamente. Não é? E é essa que é a questão. E não é simplesmente uma questão do museu. Não é? Isso daí, na verdade, é só uma representação, vamos dizer assim, de uma mudança cultural, porque se você desperta esse tipo de cultura, você está mudando uma série de conceitos, uma série de coisas na sociedade que são importantes para tudo. Não é simplesmente, não, vamos mudar porque para encher mais os museus, não é só isso.
É a mudança completa, não é? Cultural, de mentalidade, de percepção do mundo, percepção das coisas, percepção da história, da importância da história, e enfim, isso vai mudar e vai provavelmente dar base a mudanças em vários aspectos na sociedade, dentre elas isso é educação, não é? Mas que isso vai gerar uma melhoria na segurança, na infraestrutura, em tudo, na economia, na política. É isso que faz um país crescer e ter personalidade própria, e crescer e desenvolver, e não ficar indo vendo show de sei lá o que, você entendeu? Ai, meu Deus do céu, como é difícil, viu? Não são só 200, olha o Cícero aí, não são só 200 anos do museu, mas lá tinha um fóssil chamado Luzia, que tinha 13 mil anos, eu sei. Tinha Luzia lá, tem os meteoritos, graças a Deus, pelo menos os meteoritos, né, resistiram ao fogo. A única coisa que deve ter sobrado ali, eu não sei, né, eles vão fazer um balanço lá, o que vai ser reaproveitado, mas eu acredito que praticamente nada, né, gente? Nossa, o fogo foi devastador, pelas imagens que eu vi, acho dificílimo ter sobrado alguma coisa ali, mas os meteoritos sobraram. Restaram, claro, era de se esperar, né? Agora, muitos fósseis, muitas múmias, não é? Tinham múmias ali, gente, sabe? Coisa da história da humanidade, é uma coisa que não dá para aceitar. Realmente, a base se forma na infância, e infelizmente no Brasil não difunde isso nas escolas. É isso aí, Cris. Sim, fóssil importantíssimo, o primeiro ser humano da América Latina, é verdade. Vi muito, inclusive tinha o maior acervo do Egito na América Latina, não é? Vi muitos grupos de estudantes mesmo no Louvre, verdade, Eliana. A Lélia dizendo, a educação é a base, como já sabemos, os governantes têm que introduzir nas escolas educação nas artes, preservação, algumas aulas deveriam ser até nos museus. Lógico, isso tem que ser feito. Não é? Museu é história viva, claro que é história viva. Exato, isso é educação. Pessoal, realmente eu sei que vocês estão conscientes, né? Eu sei que o meu público aqui é muito consciente, os meus seguidores são conscientes, mas a gente precisa conscientizar uma outra parcela da população que infelizmente está alienada, está completamente, como é que eu vou dizer, emburrecida. Vamos dizer assim, infelizmente eu tenho que usar essa expressão, não é? Porque não tem condições, gente. A gente sabe, o Brasil com mais de 200 milhões de habitantes, não é possível que só uma parcela tão pequena tenha essa consciência, não é? Já está na hora de difundir isso, a internet está aí para isso. Não é possível, né? A gente fica realmente... Eu não gosto, sabe, muito de polemizar, porque eu fico tomado com essas coisas e infelizmente é um assunto que é delicado, né? Claro, como é feito na França, na Alemanha, Canadá, mundo afora, claro, mas é isso, é elementar, todo mundo fica vendo tanta coisa aí, falando tanto blá blá blá, e na verdade, gente, a gente tem que entender o seguinte, não dá mais para você pensar que você consegue mudar um país em poucos anos, isso é impossível, tá certo? Você tem que projetar um país, uma mudança para uma nova geração. Não tem jeito, a gente não tem como você tentar imaginar que o Brasil vai melhorar em 2, 3 anos com o salvador da pátria, tá certo? E que isso todo mundo sabe, eu não vou levantar aqui questão política, quem tem que votar, quem que não tem, mas todo mundo sabe que não existe isso. Mesmo os eleitores das pessoas que se dizem salvadores da pátria, elas mesmas sabem que estão iludidas. Todo mundo está consciente disso, não é? Não existe salvador da pátria, não existe num país que tem problemas profundos como o Brasil, tá certo? Então o que tem que mudar é algo muito além disso.
muito além, que é a base da educação. Isso não resta a menor dúvida. E a gente perdeu esse grande foco aí da cultura, o que restava ainda, né, que sobreviveu no meio de tantas, como é que falo, escárnio da cultura brasileira, sobreviveu, havia sobrevivido, né, até então, não é, o museu lá do Rio de Janeiro, não é? E infelizmente ontem acontece essa tragédia em questão de horas, não é? Tudo foi consumido. É triste, eu fico sem palavras, viu? É difícil. Bom, mas é isso. Eu sinto muito estar entrando para falar assim, um pouco para baixo, o dia todo, não é? E quem me conhece sabe o tanto que eu gosto mesmo de cultura, eu acho que é vida, eu acho que isso abre tanto a cabeça da gente e é um dano irreparável, Vamos ver vamos ver como que o Brasil vai reagir a essa situação. Eu espero realmente que reaja e que tenha uma comoção mesmo forte, não é? E que se perceba que é um caminho que é necessário de se seguir, uma mudança cultural. Desculpa, tá falhando aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. É revoltante mesmo o que aconteceu no Museu Nacional. Coitada da múmia. Pronto, vamos, pessoal, voltei. Desculpem aí, eu tive uma pausa. É revoltante mesmo o que aconteceu no Museu Nacional. Coitado da múmia Luzia. Esse eu já li, não é? Uma múmia de mais de 10 mil anos perecer assim por incompetência dos nossos governantes que só pensam em si e em dinheiro. É isso aí. Gente, então é isso. Fica aí o desabafo, fica aí o meu manifesto em relação a isso. Eu acho que vamos tentar passar por mais essa daí e a gente espera que uma situação como essa traga uma comoção, uma reflexão em todo o país e que todo mundo perceba como é importante, não é? Essa forma cultural e como é importante investir cada vez mais nisso, não é? Vamos investir mais nisso, investir numa cultura que realmente traga algum desenvolvimento para o país. Vamos parar de ficar só valorizando os grandes artistas e tudo mais. É legal? É bacana, não é? Mas não tem só isso, não existe só isso, tá? Vamos lá, o que mais o pessoal falando? Eu amei Paris, uma cultura que respeita a sua história. De fato, aqui, se acontecesse um incêndio como esse que aconteceu aí, num museu, não vou dizer nem no Louvre, porque o Louvre, meu amigo, nossa senhora, se acontecer um incêndio nessas proporções no Louvre, eu vou dizer para você, eu sou capaz de dizer que a população todinha sai de casa na hora para jogar água lá no Museu do Louvre. Vai virar uma loucura aquilo ali. Então eu acredito que eles estão muito, muito preparados, não é? Para se acontecer o início de qualquer problema como esse, eles solucionam ali na hora. Eu acredito sinceramente que ali é um tesouro absurdo, não é? Então vocês façam uma ideia se acontecesse um acidente como esse, nessas proporções do Brasil. Esse museu aí do Rio de Janeiro, ele simboliza praticamente o Louvre do Brasil. Ele é o Louvre do Brasil, não é? Eu não sei se tem um museu mais importante ou maior do que esse museu aí, não é? Então, quer dizer, imagina, e acontece, chega lá o corpo de bombeiro com uma mangueira lá para apagar um fogo de proporções gigantescas. Pelo amor de Deus, a estrutura que foi feita ali, como é que eu vou dizer,
demorou tanto tempo para chegar ali uma mangueira, gente. Pelo amor de Deus, isso foi uma coisa assim triste de ver, sabe? Foi muito triste. E o pessoal ainda achando que estava fazendo muito. Puxa vida. Não tem condição. Nossa. Parece que a gente está ainda na época lá do incêndio sei lá, há séculos de atraso ainda. Bom, pessoal, então é isso. Desculpem aí o desabafo todo, mas não dava para deixar passar em branco mesmo, né? Então é isso. Um forte abraço para todo mundo. E a gente espera na próxima live tá com um clima melhor. Forte abraço. Fui!